Salve, fiel torcida! Aqui é o seu canal Notícias do Timão, e hoje temos uma bomba que vai sacudir os bastidores do Corinthians. Antes de tudo, já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o nosso amado Timão. Você sabe que aqui a gente fala tudo que rola, e claro, com toda a emoção que só a fiel tem. Vamos juntos nessa jornada, porque o Corinthians está enfrentando um momento delicado. A pressão está nas alturas. O time está lutando para se manter entre os primeiros na tabela, e cada jogo é uma batalha. A torcida, como sempre, está atenta e pronta para apoiar, mas também cheia de expectativa. Afinal, o Timão precisa voltar a brilhar e conquistar vitórias. Cada empate é uma dor no coração da fiel, e a ansiedade só aumenta. E para apimentar ainda mais a situação, o que acontece nos bastidores do clube é um verdadeiro espetáculo à parte. E é sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se, porque a notícia que chegou é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Memphis Depay, sim, o craque que chegou com muita expectativa, soltou uma declaração polêmica que está mexendo com os nervos da torcida e do elenco. Ele não teve papas na língua ao dizer que Thales Magno, nosso jovem talento, não tem lugar aqui. Isso mesmo, uma frase que está ecoando pelos corredores da Arena Corinthians e gerando uma onda de reações intensas. Imagine só a cena. Memphis, um jogador que chegou cheio de garra e com uma história de sucesso, disparando críticas a um dos nossos. A fiel, claro, não ficou calada. Os comentários já começaram a pipocar nas redes sociais e a discussão já tomou conta da pauta dos torcedores. O que será que levou o Memphis a fazer uma declaração tão contundente assim? Ele está apenas tentando se impor no grupo ou será que há algo mais por trás disso? Essa situação não é apenas um desabafo, é um verdadeiro drama que se desenrola nos bastidores. Thales Magno, com toda a sua promessa e talento, está sob os holofotes. A pergunta que fica é: como isso vai impactar a moral do elenco? Será que a pressão vai fazer o time se unir ainda mais ou vai gerar um clima pesado nos vestiários? A fiel quer saber. E você, torcedor, o que acha de tudo isso? Thales deve tomar uma atitude? Ou Memphis precisa entender que aqui é Corinthians e que todos têm seu valor? Deixe sua opinião nos comentários, porque queremos ouvir você. A tensão está no ar e a expectativa só cresce. O que será que vai acontecer nas próximas semanas? Será que essa declaração pode desencadear uma reviravolta no elenco? A relação entre os jogadores pode mudar? Isso é algo que pode afetar a performance em campo, e a fiel não pode deixar de se preocupar com isso. Afinal, estamos falando do nosso Corinthians, do nosso orgulho. E enquanto isso, a torcida segue firme, mostrando que está com o Timão em todos os momentos, sejam bons ou ruins. Essa é a essência da fiel, e é isso que nos faz tão especiais. Vamos acompanhar de perto o desenrolar dessa história, porque o Corinthians nunca para e a emoção só aumenta. Fique ligado, porque no próximo capítulo vamos explorar mais a fundo as consequências dessa declaração explosiva. Quer saber como os jogadores estão reagindo e o que isso pode significar para o futuro do nosso amado Timão? Então não sai daí. O melhor ainda está por vir. Fala, fiel torcida. Vamos juntos nessa análise quente do nosso Corinthians? E antes de mergulharmos no que está rolando, não esquece, se inscreve no canal e deixa aquele like, beleza? É isso que faz a nossa comunidade crescer. Agora, vamos lá. O Corinthians vive um momento delicado na tabela do Campeonato Brasileiro. O Timão está lutando para se manter entre os primeiros, mas a pressão está lá em cima. As últimas partidas foram um verdadeiro teste para os nervos da torcida e do elenco. Os resultados não têm sido os esperados, e a fiel sente essa cobrança. Estamos em um ponto crucial da competição, onde cada jogo é uma decisão, um verdadeiro mata-mata. O clima é de tensão, e a busca por vitórias se tornou uma obsessão. Com a competição acirrada, o Corinthians precisa urgentemente de um resgate moral. As lesões afetaram o desempenho em campo, e o elenco se vê pressionado a superar as dificuldades. O técnico, por sua vez, tem que lidar com as expectativas da torcida e a pressão da diretoria. Cada jogo, cada treino, é um campo de batalha.
E, nessa guerra, palavras e atitudes dentro e fora de campo têm um peso enorme. E é nesse contexto que surge a bomba do dia. Memphis Depay, nosso novo reforço, soltou uma declaração que deixou a fiel em polvorosa. Ele não apenas criticou o Thales Magno, mas disparou: "Esse bosta não tem lugar aqui." Essa frase ecoou nos corredores do CT e, claro, na arquibancada. A torcida ficou dividida, e a repercussão foi instantânea. Mas o que isso significa para o ambiente do Timão? Primeiro, vamos analisar as consequências dessa declaração. Depay chegou com a expectativa de ser uma estrela, um jogador que pode mudar o jogo. Mas ao atacar um colega de equipe, ele cria um clima de desconfiança e tensão. E a pergunta que não quer calar: isso vai afetar o desempenho da equipe? Se a relação entre os jogadores não for bem gerida, poderemos ver um Corinthians ainda mais fragilizado em campo. Os jogadores precisam estar unidos, e essa explosão de Memphis pode ser um divisor de águas. A esperança da Fiel é que essa polêmica sirva de motivação, um chamado à ação para que todos se unam em busca dos objetivos. E o que vocês acham disso, torcedores? Essa atitude do Depay é uma forma de chamar a responsabilidade ou apenas uma falta de respeito? A voz da Fiel é fundamental nesse momento. Comentem aqui embaixo. A pressão sobre o elenco só aumenta. Além disso, essa situação pode impactar as próximas partidas. O jogo contra o rival na próxima rodada será um teste e tanto. Como a equipe vai reagir a essa polêmica? Será que a Fiel verá uma resposta em campo, ou o clima vai pesar? A expectativa é de que o Timão entre em campo com garra, mas a dúvida paira no ar. O futuro é incerto, e essa situação traz à tona questões que vão além do futebol. A fiel torcida quer ver um Corinthians forte, unido e determinado a buscar a vitória. O que acontecerá nas próximas semanas? Será que essa declaração de Memphis será uma virada de chave, ou apenas mais um capítulo polêmico na história do clube? É isso, fiel. O Timão precisa de vocês mais do que nunca. A pressão está alta, e a torcida é o coração do Corinthians. Fiquem ligados, porque a qualquer momento podemos ter mais novidades quentes. E não esqueçam, se inscrevam, deixem o like e comentem sobre o que acham dessa polêmica. O jogo ainda não acabou. A bomba estourou e a Fiel não pode ficar de fora dessa. Memphis Depay, novo atacante do Corinthians, soltou uma declaração polêmica sobre Thales Magno que deixou os bastidores em alvoroço. "Esse bosta não tem lugar aqui", foi o que ele disse. E a torcida já sente o clima pesado. E aí, galera, o que vocês acham disso? Deixem suas opiniões nos comentários. Falando sobre o momento do Corinthians, a pressão está nas alturas. O Timão precisa urgentemente de resultados positivos. Depois de algumas partidas complicadas, a equipe se vê em uma situação delicada na tabela do Campeonato Brasileiro. A Fiel, que sempre esteve ao lado do time, vê a situação com preocupação, e essa declaração de Memphis só aumenta a tensão. O que será que ele quis dizer com isso? Será que ele está se colocando contra Thales ou tentando motivar a equipe? As reações não tardaram a chegar. Jogadores e comissão técnica estão perplexos. Afinal, Memphis chegou para agregar, mas essa afirmação pode criar uma divisão no elenco. O ambiente no CT já não é dos melhores. O que poderia ser uma união em torno de um novo ídolo agora se transforma em um cenário de rivalidade interna. A Fiel se pergunta: como isso vai impactar a química do grupo? Será que Memphis vai se tornar um herói ou vilão na arena? Vamos analisar as possíveis consequências. Se essa rivalidade continuar, pode afetar o desempenho em campo. Um clima pesado pode ser fatal em momentos decisivos. Lembremos das temporadas passadas em que desentendimentos internos resultaram em resultados ruins, consequentemente, em eliminação de competições. E o torcedor? Ele sente tudo isso. A paixão é intensa, e a lealdade à camisa é inabalável. Mas será que a Fiel conseguirá apoiar um jogador que se dirige de maneira tão agressiva a um colega? O futuro do Corinthians depende, e muito, de como essa situação será resolvida. Uma vitória sobre o próximo adversário pode amenizar as coisas, mas uma derrota pode transformar essa polêmica em um verdadeiro drama.
E se Memphis, ao invés de unir, continuar a dividir? Isso poderia resultar em uma pressão ainda maior sobre o time e, claro, sobre o técnico. A torcida está dividida. Muitos defendem Memphis, acreditando que ele está apenas sendo sincero, enquanto outros acham que ele deveria ter escolhido as palavras com mais cuidado. E Tales? Como ele reagirá a essa provocação? Ele é um jovem jogador, cheio de potencial, mas essa pressão pode ser um teste para sua carreira. Se ele se sair bem, poderá usar essa situação como combustível para mostrar que tem lugar no time, mas se deixar a situação impactar seu jogo, poderá ver sua confiança abalada. O que vocês acham que Tales deve fazer? É hora de se impor ou manter a calma. A cada dia que passa, os torcedores se perguntam: será que essa situação vai se resolver ou vai piorar? O que Memphis realmente quis dizer com essa frase? Será que ele está disposto a lutar por um lugar no time, ou apenas tentando desestabilizar um colega? O clima entre eles pode mudar a qualquer momento, e a Fiel está de olho em cada movimento. A expectativa é grande para o próximo jogo. Todos querem ver como essa situação vai influenciar o desempenho do time em campo. Será que Memphis vai se redimir e mostrar seu valor? Ou essa rivalidade vai acabar em confusão? A paixão da Fiel está em jogo, e a resposta pode mudar o rumo da temporada. Estamos ansiosos para saber o que vem por aí, e a Fiel sabe que cada jogo é uma nova história. Então, deixem suas opiniões nos comentários. O que vocês acham que Memphis deve fazer agora? E como isso pode influenciar o futuro do Timão? A declaração explosiva de Memphis Depay sobre Tales Magno trouxe à tona um turbilhão de emoções na Fiel. Agora, olhemos para o futuro e como tudo isso pode impactar o Corinthians. A atmosfera está carregada, e a torcida se divide entre esperança e desconfiança. A Fiel sempre foi conhecida por sua paixão e dedicação. Em momentos de tensão, como o que estamos vivendo agora, essa paixão é ainda mais intensa. Os torcedores se perguntam: será que a chegada de Depay vai trazer a estabilidade que o Timão precisa? Ou essa declaração apenas aumentará a pressão sobre o jovem Tales Magno, que já enfrenta suas próprias batalhas dentro de campo? A pressão pela vitória é palpável. O Corinthians não está em sua melhor fase e as críticas começam a surgir. A declaração de Memphis pode ser vista como um alerta. Ele, um jogador com experiência e talento, está se posicionando. Mas será que essa atitude vai gerar um efeito positivo ou negativo no vestiário? A química entre os jogadores é fundamental, e essa provocação pode criar fissuras onde antes havia união. Por outro lado, essa situação também pode ser uma oportunidade. Tales Magno, que já provou seu valor em momentos decisivos, pode usar essa pressão como combustível. A Fiel espera que ele se levante e mostre sua força em campo, calando os críticos. Afinal, todo grande jogador já enfrentou desafios. Um momento de adversidade pode ser o ponto de virada na carreira de um atleta. Vamos pensar também nas consequências para o restante do elenco. Outros jogadores podem se sentir motivados a dar o seu melhor, a se unirem em torno de Tales. A solidariedade no futebol é uma força poderosa. O Corinthians sempre foi um time que se destacou por sua garra e união. Se Memphis Depay realmente acredita que Tales não tem lugar aqui, isso pode ser um estímulo para todos se unirem e provarem o contrário. Mas a torcida não perdoa. As redes sociais estão fervendo com reações. Alguns torcedores defendem Depay, acreditando que ele quer apenas elevar o nível do time. Outros, no entanto, veem sua declaração como uma falta de respeito. A pergunta que fica é: como o elenco lidará com essa situação? Será que a pressão vai unir ou dividir ainda mais o grupo? É importante lembrar que o futebol é feito de momentos. Essa declaração pode ser um divisor de águas. O Corinthians precisa de um ambiente positivo, e a maneira como os jogadores reagem a isso será crucial. O clima no vestiário pode mudar rapidamente. Um gesto de apoio para Tales pode transformar a tensão em força coletiva. Enquanto isso, a Fiel observa atentamente. A esperança de dias melhores continua viva. Mesmo diante das dificuldades, a torcida acredita. Eles querem ver o time brigar por títulos e mostrar a força que sempre caracterizou o Corinthians.
Todo jogo é uma nova chance de mudar a narrativa. E se a resposta de Thales Magno for explosiva em campo? Se ele se destacar e ajudar o Timão a conquistar vitórias, isso pode mudar completamente a percepção do que foi dito. A Fiel sempre esteve ao lado de seus jogadores, e o apoio pode ser o fator decisivo. O que podemos esperar para os próximos jogos? Será que Memphis vai se tornar um líder ou vai ser lembrado como um jogador que provocou desconfiança? A tensão nas arquibancadas só aumenta. Os próximos dias prometem ser intensos, e a cada jogo, a expectativa cresce. E você, torcedor? Como você vê essa situação? Essa declaração pode ser a chave para a transformação do Timão ou um obstáculo a mais? Compartilhe sua opinião. O futuro do Corinthians está em aberto, e a Fiel quer saber, o que será do nosso Timão? Fique ligado, porque a história está apenas começando a ser escrita.